Eu vou tentar gravar um áudio rápido aqui sobre um assunto extremamente complexo. Vou tentar deixar esse vídeo abaixo dos 20 minutos, porque eu concordo com o Guilherme De Vicken quando ele fala que a simplicidade é a maior das sofisticações, né? A maior inteligência para mim é a que é capaz de tornar assuntos complexos e sofisticados simples o suficiente para que todos entendam, né? Perdendo o mínimo de detalhes possível. Mas indo direto agora ao assunto do vídeo, teve um momento que a galera das antigas do MGTOW, os precursores do MGTOW aqui no Brasil, né, em certas lives chegaram à conclusão de que mulher é termômetro de flop, né? Eles usaram bem esse termo mesmo. E eles estavam apontando, só que mais superficialmente, como a entrada das mulheres, principalmente no mercado de trabalho, fudeu tudo, tá ligado? Por exemplo, o curso de Direito. O curso de Direito era um dos mais renomados no Brasil inteiro. Depois que a mulherada aqui começou a ganhar espaço nas faculdades, espaço nos ambientes de especialização e também no mercado de trabalho nessa área, a gente começou a ver uma queda enorme nas expectativas de emprego, nos salários e no renome do curso, né? Isso porque a gente começou a ver em cada esquina um escritório de advocacia. E eu conheço advogados aqui perto da minha família, no meu círculo social, que realmente tiveram que apelar para panfletagem de rua porque não estava tendo cliente, tá ligado? E assim, isso ocorreu em todo o mercado de trabalho, em todos os cursos, absolutamente. A entrada das mulheres no mercado de trabalho, a gente sabe, arrancou completamente uma reserva excedente que os homens tinham de cargos de trabalho e de especialização que eles usavam para levar a sociedade para frente, construir famílias e tudo mais. Isso deixava eles com mais dinheiro no bolso e mais tempo livre, porque já que a oferta de empregos era maior que a demanda, era possível que o empregado tivesse um poder de barganha maior na hora de escolher a sua carga horária e o seu salário. Só que quando a oferta se tornou menor que a demanda, aí não só os homens, mas também as mulheres perderam esse valor de barganha e agora todo mundo está no mato sem cachorro. Só que o problema disso a gente já sabe, né? A mulher não paga a maior parte das contas e elas se recusaram, como eu falei, a sustentar uma parte palpável da sociedade. Elas não ajudaram os homens a levantar a sociedade e a carregar o peso dela. É aquela máxima, né? O dinheiro da mulher é da mulher, o dinheiro do homem é da família, que se traduz para o dinheiro da mulher também. Sem falar a quantidade de outras mulheres que você não conhece que você sustenta com seus benefícios, tá ligado? Dentro da empresa mesmo, você sustenta suas colegas de trabalho e ainda pagando impostos, você sustenta uma porrada de mães solteiras e várias outras mulheres através de benefícios e privilégios que você nem sabe que existem. A galera da gringa já até fez um cálculo, porque você sabe, né? Não é só no Brasil que esse sistema ocorre, na gringa também ocorre muito, em alguns países é até pior, como na Europa mesmo, que tem muito assistencialismo. E nos Estados Unidos, os caras fizeram um cálculo assim e suporam que um homem ganhando, sei lá, uma média de US$ 2.000 por mês, ele chega a sustentar umas 3 ou 4 mulheres, tá ligado? Dependendo do país, às vezes até mais. Aqui no Brasil não deve ser diferente. E vejam só, são 3 ou 4 mulheres além das mulheres que o homem se relaciona, né? São 3 ou 4 mulheres aleatórias do Brasilzão aí, que ele nunca viu na vida. E assim, sobre o fato das mulheres serem termômetro de flop, isso é fato, né? Onde entra a mulher, a gente sabe que vai dar merda. A gente viu todos os cursos de faculdade, o que as faculdades se tornaram. Se tornaram basicamente átrios de putaria e de maconhagem. Eu não vou dizer nem só maconhagem, porque tem muito mais uso de outras drogas aí, até sintéticas em alguns casos. Os cursos que elas mais escolhem, como psicologia, pedagogia, história, sociologia, humanas em geral, etc., filosofia, né? Se tornaram basicamente curso de maconheiro, que não faz nada o dia inteiro e perderam completamente o uso na sociedade, tá ligado? E as pessoas que se formam nesses cursos são basicamente inválidos sociais que não conseguem um bom emprego ou não conseguem emprego nenhum e vivem aquela vida meio riponga, assistencialista e completamente enviesada politicamente. E eu lhes garanto, não sempre foi assim. O mesmo está ocorrendo com odontologia, vocês estão ligados, né? Que odonto é um curso extremamente escolhido por mulheres. O negócio está flopando de uma maneira, primeiro, que maconha pra caramba, isso em toda a faculdade, promiscuidade pra caramba, hipergamia lá no alto, mas esses cursos eles são escolhidos por uma nata de mulheres de um certo renome social e econômico, né? Então você vai ver um comportamento um pouco diferente das que vão para cursos de humanas. Mas como mulher é mulher em todo lugar, né, você vai também perceber certas semelhanças, não é isso? Então, assim, o curso de odonto, ele também tá flopando, tá? Tá abrindo consultório, clínica, em tudo quanto é lugar. E por mais que seja um curso de área de saúde, que aqui no Brasil vai ter renome, vai ser bem pago durante muito tempo, o negócio já está caindo. Mas essa é só a ponta do iceberg. A educação e o ambiente de trabalho são pequenas instituições na sociedade comparado a todo o resto.
Por exemplo, religião, que também é uma instituição enorme na sociedade. Veja como a religião, depois que, eu vou dizer já há alguns séculos, né, começou a admitir as mulheres de uma maneira mais liberal, né, de uma maneira mais libertina, eu diria. Aquele vídeo que eu cobri o livro O Anticristo de Nietzsche, ele fala, em um certo momento, como as mulheres elas conseguiram também destruir a religião, né? Tem um trecho em que ele fala que a religião ela se tornou algo completamente sensual. Ele critica mais o catolicismo, né? E quando ele diz que a religião se tornou algo mais sensual, ele não quer dizer de sexualidade, ele quer dizer de sensos mesmo, sentidos, né? Percebam como agora a religião ela se tornou algo muito mais emotivo, você tem que sentir alguma coisa. Ela não é mais um conjunto de dogmas de seres antigos e homens intelectuais ancestrais que chegaram a conclusões de como viver a vida e como ter um resultado bom na vida, né? Principalmente espiritual, emocional e etc. A religião, agora, como Nietzsche dizia em seu livro, é de um Deus que você simplesmente pede tudo a ele. Ele é como se fosse o grande protetor e provedor de todo mundo. E vocês já conseguem ver a semelhança nisso, né? A semelhança no ideal feminino de Alfa. Ele é um Deus que perdoa a tudo e a todos, independente do seu pecado. Aí a gente já consegue ver também a irresponsabilidade e a inconsequência feminina sendo atribuída a esse tal Deus, não é? A gente vê também a sensualidade, agora sim do ponto de vista sexual, nas igrejas, como por exemplo o canto e a dança, não é? Que nisso nunca existiu em igreja nenhuma, pelo menos até a era medieval. E aí agora existem esses louvores, onde vocês sabem muito bem, a grande maioria que canta louvores são as mulheres lá na frente nos palcos, nas igrejas e etc. Tudo isso para usar a feminilidade, a voz feminina e a aparência feminina para seduzir mais gado. E aí depois da Idade Média também, né, muitos de humanas dizem que esse Jesus eurocêntrico e tudo mais, não tem porra de eurocentrismo nenhum. O próprio Nietzsche fala no livro que esse Jesus formoso que a gente vê em pinturas e filmes é uma sexualização do próprio Jesus Cristo para atrair mais mulheres. Um Jesus formidável, com belos traços, com cabelo liso e olhos claros e pele clara, sendo que ele morava no Oriente Médio, ele provavelmente pareceria muito mais com um Bin Laden do que qualquer europeu. Então esse homem formoso aí é justamente para atrair mais mulheres. Jesus não tinha nada a ver com isso. Na própria Bíblia diz que ele era um homem sem formosura nenhuma. Unhas por fazer e cabelos e barba por cortar. E por último, Nietzsche ainda fala que para atrair os homens para a religião, né, como a religião se tornou basicamente uma prostituição da espiritualidade do homem, né, é basicamente chamar os incautos pelos baixos instintos para participarem daquele meio. No caso, a artimanha usada para chamar os homens foi o quê? O marianismo, a virgindade, a doçura e a modéstia feminina, né? Por exemplo, é o caso de Maria. É uma coisa que atrai os homens e deixam eles derretidos. E aí a gente já vê uma ligação com o vídeo da indulgência patológica e o amor cortês do Kodama, que ele traz raízes do marianismo e da ginecocracia, do ginoteísmo e da manginice lá da época medieval, que é quando justamente o protestantismo e o catolicismo se apoderaram do cristianismo para surgir essa prostituição aí que a gente vê hoje. E a gente vê também ligações com essa, no próprio nome, né, marianismo. Uma coisa ridícula que o catolicismo conseguiu fazer com a religião. Transformar Maria numa santa. E na oração ainda dizer Santa Maria, Mãe de Deus. Botaram ela acima do próprio Criador. Mas enfim, para não ficar só em 2, 3 instituições, vamos partir para a próxima. Tem muito mais para falar sobre isso, mas o vídeo tem que ficar mais ou menos curto, né? Eu inclusive vou até pedir para vocês fazerem um dever de casa aí nos comentários e devanearem um pouco sobre outras instituições que a partir da entrada das mulheres foi destruída completamente. Como, né? Quer ver outra também? Política. Depois que as mulheres começaram a entrar na política, o negócio degringolou de uma maneira, a gente já sabe, né? Bancadas feministas e tudo mais. Tá rolando aí um flerte com cota para mulher, tá ligado? Sem especialização nenhuma, sem nenhum tipo de requisito, simplesmente cota, tem que ter 50% ou mais, tá ligado? Tem que botar a mulher de algum jeito aí, enfia qualquer mulher, se não tiver nenhuma disposta, bota, sei lá, uma menina que não tá interessada, qualquer coisa. Então a gente vê também marianismo nessa onda aí, tá surgindo aí a porrada de privilégio, lei misândrica, aquela coisa também, né, que o Freud dizia da inveja do phallus erectus, que é a vontade da mulher de empurrar o homem para baixo por ela perceber depois da fase da maturação sexual que o homem ele é muito mais capaz que ela e ela fica com inveja. E aí fica ressentida também achando que ela faria, ou melhor, que o homem faria com ela o que ela faria com ele se tivesse o poder que ele tem. Por isso que elas ficam dizendo que o homem é opressor, porque na situação dos homens, com mais poder, com mais capacidades biológicas, elas oprimiriam o homem. E é justamente o que acontece. Elas abocanham cada vez mais poder através das instituições sociais, e quando elas conseguem mais poder, elas vão lá e oprimem o homem e transformam ele em cidadão de segunda categoria, tá ligado? Então elas acusam os homens do que elas fazem e chamam os homens do que elas são.
Cara, é impossível não rir porque é Ronk Pill, né, mano? Você não vai chorar por conta disso. Então a gente já vê aí uma porrada de abuso por conta da política, que eu não preciso nem dizer, né? O canal do Dan Sandro tá aí e outros canais aí como a Lei dos Homens também. Ah, e também tem a mais recente constatação histórica sobre mulheres no poder, né? Que elas criaram 39% mais conflito que os homens no poder. E olha que as mulheres no poder foram minoria. No poder assumido, né? Que a gente sabe que o controle da sociedade e da cultura sempre foi delas. Mesmo em épocas de patriarcado ultra pesado. E a gente vê isso até hoje, né? Margaret Thatcher e Angela Merkel conseguindo fazer na Alemanha e na Europa inteira o que guerras não conseguiram destruir. Cristina Kirchner, porra, é só você ver a situação da Argentina enquanto está valendo um peso. Dilma aqui no Brasil, bom, essa daí eu não preciso também falar nada, né? A gente viveu na pele. E tem a parte histórica, né? Nefertiti, Cleópatra. Se vocês fizerem um estudo histórico Red Pill aí, dá pra chegar à mesma conclusão. Difícil mesmo é achar conhecimento não enviesado, né? Para isso, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo muito bom do Black Pigeon Speaks, né? Que basicamente corrobora com os argumentos que eu usei aqui no vídeo e tá traduzido não, tá legendado e é muito bom. Tem o título de Por que Mulheres Destroem Civilizações. Eu já recomendei aqui em alguns vídeos meus e estou recomendando de novo. É um excelente estudo para quem quiser se aprofundar mais. Vamos pro próximo, família. E esse daí que a gente sabe é a base da sociedade. E depois que as mulheres conseguiram expulsar os homens junto com grandes instituições e o Estado em geral e outras corporações privadas, né? Basicamente a família se tornou obra de Satanás. A gente já vê como é que tá. O dinheiro é delas, o filho é delas, ou os filhos, né? São delas. A sexualidade é totalmente dominada pela esposa e até mesmo a moral da família, né? Ela decide o que é vergonhoso para a família ou não, e em certos casos até domina o homem, permite-se ou não se ele vai sair no sábado para jogar uma bola com os amigos, os gastos, as finanças, o que a família vai comprar, tudo mais está na mão delas. E aí a gente vê como é que tá. Pandemônio de mães solteiras, uma destruição da família nuclear, agora com essa abertura, né, de conceito de família, agora a família pode ser qualquer coisa. E a gente vê, né? Porque o instinto delas é buscar a autoridade e o renome de posições de prestígio, mas sem oferecer a responsabilidade e as consequências. Então, seja o que for de renome, elas vão querer esse status para si, mas não querem pagar o preço. E tudo que eu digo aqui, vocês podem ver que é aplicado em quase qualquer área onde as mulheres apalparam, né? É aquela coisa, o micro interfere no macro. Por isso que eu já falei, a gente discute muito sobre a atitude individual feminina, porque a gente sabe que a atitude delas, o comportamento delas no micro, em pequenos relacionamentos individuais e intrasociais, né, interpessoais, eles interferem também no comportamento macro, no coletivo feminino, na política, na sociedade e na cultura em geral. Então a gente vê também, as mulheres elas agora se tornaram o pai e a mãe dentro de casa, né? Elas no Twitter se orgulham disso. Mas aí a gente vê meninas se engravidando cada vez mais cedo, com maior promiscuidade, escolhendo homens da pior maneira possível. A gente vê homens sojados, cada vez mais disfuncionais, saindo de casa mais tarde, se tornando mais dependentes e incapazes, perdidos e depressivos também. A gente vê uma ideologia de gênero simplesmente diabólica, alguns países flertando em diminuir a idade de consentimento sexual. Já surgiram aí artigos permitindo, ou melhor, flertando com a permissão de crianças assistirem pornografia. A gente também está vendo aí a diminuição para 7 anos em alguns países. Teve até aquele artigo, né, dizendo que uma criança de 7 anos ela tem que ter direito de escolher o gênero dela e se ela quiser, ela pode fazer a troca de sexo, tá ligado? Uma cirurgia de troca de sexo. Se ela não gostou, não se identifica com o sexo dela. Mano, como é que uma criança de 7 anos vai saber que porra é sexo? Que porra é gênero? Que porra é ideologia de gênero? Meu Deus do céu! Ah, e é claro, assassinato de fetos, né, meu parceiro? Por isso que eu digo, se mulher amasse ser mãe, amasse a maternidade, elas não iam querer matar o feto dentro delas. E tem até um texto do Kodama no Medium muito bom, onde ele pôs um gráfico mostrando como a grande maioria esmagadora, em quase todos os países do Ocidente, as mulheres são sempre maioria na hora de votar a favor do assassinato de fetos. Então, sim, tem muito feminista aí querendo passar para ganhar biscoito e poder trocar esse biscoitinho por, vocês sabem que outro biscoito molhado que elas têm entre as pernas, mas a grande maioria sempre é elas que querem passar esses diabolismos, né? E é claro, eu não estou falando tudo aqui. Se vocês pararem para pensar, pelo menos alguns minutos aí, vocês vão achar mais flop, mais degeneração, mais progressismo, mais satanismo na sociedade, nessas instituições que eu estou falando. Mas eu estou passando um pouco mais rápido para não deixar o vídeo tão longo assim, né? Até porque vocês precisam fazer um deverzinho de casa também, né? Eu só jogo a sementinha aqui. Daí vocês vão devaneando mais e chegando a outras conclusões e tal, a partir do que eu falei. E para cobrir mais coisas mais rápido, a gente vê aí, né? Relacionamentos em geral, que não muito tem a ver com família, né? Até porque você pode se relacionar sem intuito de criar uma família. A gente vê espiritualidade, que não necessariamente tem a ver com religião, né?
porque a religião é o conjunto de dogmas do modus operandi da tua vida e da vida de um coletivo que está ali sobre aquela religião, e a espiritualidade é algo mais individual. O Trunks do Futuro ele explica muito bem como a espiritualidade, através desses sofismas esotéricos aí que elas usam, né, como a astrologia se tornou realmente uma piada. E o sincretismo religioso também, né? Onde não existe mais nenhuma individualidade com nenhuma religião, tudo se tornou uma bagunça. Que é outra coisa também, né? Como a cultura. A cultura ela se tornou basicamente uma bagunça. Todo mundo é todo mundo, agora imigrante pode fazer parte de qualquer civilização, e o globalismo, né? Aumentou a globalização. O globalismo e a globalização são coisas diferentes. E aí você percebe literalmente uma destruição da individualidade cultural das pessoas, dos povos, e você vê que isso é um instinto coletivista, né? Um instinto do in-group feminino, de transformar todo mundo em igual. E a gente sabe por que elas fazem isso. O próprio Sócrates já dizia, né? A maior desigualdade é fazer seres que não são iguais por natureza se tornarem iguais, igualar eles, né? Porque obviamente você vai estar subindo um que está baixo e abaixando o outro que está alto. E elas falam muito de equidade, né? Equidade, equidade. Isso aí é mais um sofisma para ancorar quem está no alto naturalmente e empurrar quem está embaixo naturalmente. Então, falando mais do macro, né, numa coisa realmente global, a gente vê destruição completa de identitarianismo. Não o identitarianismo progressista, de que eu me identifico com qualquer coisa, mas o identitarianismo mesmo. Identitarianismo das nações, por exemplo, das culturas, dos povos, das religiões. Ninguém mais sabe o que é, porque já se tornou completamente uma mistura total. Isso confunde a cabeça das pessoas, entendeu? E agora eu não lembro o que filósofo disse, eu não sei se foi Sócrates, ou se foi Descartes, ou se foi algum outro do século XVIII, XIX, mas ele dizia que a melhor maneira de separar os povos e criar violência é unindo eles. Porque a gente sabe, né, através dessa união forçada que o globalismo faz, a globalização também faz, o natural do ser humano, por ser tribal e escolher a formação dessas tribos através da aparência, né, da semelhança, principalmente física, é o surgimento de gangues. A gente vê, tu junta hispânicos com negros e brancos em uma sociedade e tenta educar a todos para eles viverem em paz e harmonia juntos. Não funciona. Tu pode dar quanta educação e quanto incentivo para eles se unirem que você quiser. Eles vão se unir em gangues e vão começar a se matar, tá ligado? Isso é natural. O nosso instinto é muito parecido com o dos lobos. Nós somos seres tribais, vivemos em alcateias, entre aspas, como os lobos, né? Tu junta lobo-guará com lobo cinza e o lobo do Ártico, principalmente num ambiente onde nenhum deles foi adaptado a sobreviver. Mano, esses caras vão se trucidar, se unir em gangues através da aparência, né, em alcateias. Ele vai ver qual é mais parecido com ele, vão se unir ali por uma questão biológica básica e vão começar a se matar por território, por presa, por recurso. O ser humano, ele tem intrinsecamente na natureza dele o medo do desconhecido e do diferente, tá ligado? E é outra coisa que a gente vê também, esse sofisma também feminino, né? De um positivismo antropocêntrico, de que o homem ele consegue sobrepujar qualquer característica inerentemente biológica dele, né? Qualquer característica do instinto. É basicamente aquela coisa idiota feminina também, né? Você é o que você quiser. Você pode ser quem você quiser. Você tem total liberdade, livre de consequências, e você pode escolher ser menina ou menino, você pode escolher ser isso ou aquilo, e isso não vai trazer consequências psicológicas, físicas, emocionais pra você não. Pode ficar tranquilo, pode confiar, viu, amiguinho? Você não vai ter depressão nem outros problemas aí não. Então, assim, você pode sobrepujar o medo do desconhecido, você pode sobrepujar anos de evolução vivendo em guerras de tribos e sempre detestando aqueles que eram diferentes de você, e mesmo que o natural do homem seja viver em comunidades de no máximo 150, 200 pessoas, a gente pode viver sim em um centro urbano de milhões de pessoas, e esses problemas aí da sociedade causados por isso, né? O Estado que resolva, tá ligado? O papai Estado, grande protetor e provedor que resolva, e é por isso que a gente tem que dar a ele cada vez mais poder. Tudo para o Estado, nada fora do Estado, pois ele é o grande salvador, como elas tornaram o Deus na religião, né? Apenas peça saúde para sua família, peça segurança e não agradeça por nada, tá ligado? Livre-se de consequências. Elas não entendem que tudo o que você merece, Deus já lhe deu, que é a vida. E agora você que tem que prover para si, porque, adivinhe só, foram elas que provaram do fruto proibido e arrancaram da humanidade o quinhão da proteção e provisão eterna de Deus. Nós no Éden, segundo a Bíblia, segundo as escrituras bíblicas, não precisávamos nos preocupar com proteção, caça, saúde. Tudo isso era nos dado, mas depois que elas provaram do fruto proibido, agora nós temos que nos dar como competentes da nossa própria subsistência. Agora a gente tem que trabalhar, agora a gente tem que caçar, agora a gente tem que cuidar da nossa saúde, da nossa proteção e da nossa família também. Estamos fodidos. Então não, tudo que a gente tinha que Deus teria que nos dar, ele já nos deu. É a vida. É aquele ditado, né? Quem não sabe rezar, xinga Deus. Nós cuspimos na cara de Deus e agora a gente não pode pedir mais nada. A vida já foi nos dada e agora a gente tem que correr atrás do nosso. Então assim, esse vídeo aqui, ele... Por incrível que pareça, foi bem rápido. Eu falei sobre muita coisa, mas ainda assim é um milésimo do que realmente aconteceu na sociedade há séculos, talvez milênios atrás.
E para terminar, tem aquela coisa, né? Toda grande escritura, toda religião antiga que se preze, que tem escrituras realmente baseadas, né, based, no mínimo alertam os homens a respeito da natureza feminina. Veja, até o budismo, que é uma das religiões mais zen, né, que existem, mas a grande maioria delas trata as mulheres como cobras, literalmente, como víboras, né? Então fiquem espertos. Só que assim, fazendo um paralelo com o meu vídeo sobre o fundamento de todo o mal do mundo, e também com o livro da Esther Vilar, né, onde ela, até da Simone de Beauvoir, que ela fala que, essas duas, né, falam que a mulher, ela não tem poder nenhum sem o homem. O homem é que deu poder a ela. Então, de certa forma, como eu falei no meu vídeo, o fundamento de todo o mal do mundo não é a mulher em si, é o ginocentrismo, é o poder que é dado a elas. Porque, como são seres injustos e ilógicos por natureza, elas pegam esse poder e fazem merda. E isso não é só de agora. Todas as civilizações milenares que a gente vê aí, conforme elas vão começando a cucar e ficar ginocêntricas, a merda vai acontecendo progressivamente. E todo mundo tem que pagar o preço dessa cagada. Então, como tá surgindo umas mulheres aqui no canal também, né? E se é que elas assistiram o vídeo até aqui, porque sabe como é que é, né? Muitas delas param o vídeo pela metade e já começam a escrever comentários dizendo que somos misóginos. Não, não somos misóginos, não acreditamos que a mulher é a culpa de todo o mal do mundo. Não temos nada contra as mulheres, mas sim como contra o poder que a elas é dado. Isso sim é injustiça. Esse sim é o grande Satã do mundo.